Olá, eu sou Janene Spolidori, especialista em educação, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro super divertido que eu gostaria de mostrar para vocês, mas não exatamente sobre o livro. Então eu vou mostrar o livro, na verdade, só que nós vamos falar um pouquinho sobre o autor deste livro. Eu não sei se vocês conhecem, embora seja super famoso, mas nós temos aí um autor bastante interessante para trabalhar com as crianças, que é o Davi Pilk. O Davi Pilk, ele é um autor de livros em formato de gibi, que eu já vou mostrar para vocês alguns deles daqui a pouquinho. E ele é quem criou aquele personagem, o Capitão Cueca. O nome é engraçadinho, e daí eu vou contar para vocês por que ele recebeu esse nome e qual que é o contexto aí da questão do Davi Pilk. Esse vídeo ele tem uma atividade gratuita, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, depois eu falar um pouquinho do autor. Mas o mais interessante, realmente, são as questões ligadas a esse autor. Eu recebi recentemente esse lançamento, na verdade já tem até o volume 2, se eu não me engano, do Super Bebê Fraldinha. Então, só pela capa você já percebe que é uma obra do mesmo autor, né, do Capitão Cueca, que é o Davi Pilk. E as aventuras do Super Bebê Fraldinha seguem o mesmo estilo. Então, ele traz ali uma introdução falando qual que é a origem do Super Bebê Fraldinha. E depois, durante o livro, você tem algumas coisas interativas, né? Então, vocês veem aqui que tem dedão direito aqui, ó. Então, ele faz uma evolução em formato de, como se fosse aquelas animações antigas, até que a gente às vezes faz com os alunos, que nós folheamos a página e daí parece que o desenho se move, né? Então, durante algumas partes Vire o Game 5. Durante algumas partes do gibi, ele traz essas interações que as crianças amam fazer. E o Davi Pilk, ele conhece muito bem o universo infantil. As histórias para os adultos parecem um pouco bobas, mas se você lê as histórias, você vai compreender que elas têm assim um apelo bem interessante para as crianças. São heróis que são praticamente cômicos, né? E como eu falei para vocês, eu trouxe aqui uma atividade relacionada ao Davi. Eu ia fazer uma atividade relacionada ao Super Bebê Fraldinha. Eu já tinha colocado aqui no canal uma atividade relacionada ao Homem Cão e o Super Gatinho, em um outro vídeo, que também era gratuita. Vocês podem procurar aí no canal do YouTube, no meu canal. E o Homem Cão também é outro personagem do Davi. O que tem interessante no Davi, que daí eu decidi mudar de ideia e não fazer sobre o livro em si. Como ele tem muitas obras que as crianças leem, o Capitão Cueca, o Homem-Cão, o Super Bebê Fraldinha e muitas outras, eu pensei assim, bom, e se cada grupo da turma lesse, né, sobre um gibi diferente, né, um livro diferente dele, ou se não até o mesmo, e fosse trabalhado o autor. Esse autor, o Davi Pilk, que muitas pessoas não sabem, mas ele tem aí duas questões que podem dificultar a aprendizagem e mesmo assim ele teve sucesso na vida. O Pilk, ele é disléxico e tem uma comorbidade que é o TDAH. Então ele tem ali uma dislexia predominante e ele também tem transtorno de atenção, déficit de atenção e hiperatividade. E como vocês percebem, essas questões não fizeram diferença na vida dele enquanto profissional, porque ele é um sucesso mundial, inclusive os livros dele são traduzidos para 28 idiomas. Então não é uma pessoa assim que podemos dizer que teve fracasso escolar. Ele teve de certa forma, porque o Capitão Cueca em si, o que aconteceu com ele? Ele foi criado quando o Davi estava no segundo ano do primário, então assim, no segundo ano do ensino fundamental 1, na segunda série, né, como nós falamos aqui, o Davi era frequentemente colocado para fora da turma, porque ele tinha a questão que ele tinha dificuldade de leitura, por causa da dislexia, e ele não parava quieto por causa do TDAH, então o professor não suportava ter essa criança, né, o Davi ali,
o Pilk em sala de aula. O que ele fazia? Colocava ele em uma salinha, com o materialzinho dele lá, com a mochila, e o que ele fazia? Ele desenhava gibis, histórias que estavam na cabeça dele ali, porque embora ele fosse TDAH com dislexia, ou dislexia com TDAH, tanto faz, aqui no caso, ele tinha uma imaginação extremamente fértil e ele vivia nesse mundo de fantasia. E em uma das vezes ali no segundo ano, ele criou o Capitão Cueca e ele fez o gibi inteirinho, mostrou para o professor e o professor rasgou esse gibi, gente. Então, falando para ele que ele tinha que parar com essas besteiras que ele desenhava e tinha que se dedicar à escola. Então, você percebe aí que tem uma falta de incentivo, mas mesmo assim, o Davi era muito persistente, ele foi atrás do sonho dele, pensou assim, bom, esse professor não sabe nada, olha onde chega a coisa. E eu vou fazer sucesso com o Capitão Cueca que eu acabei de criar. E daí, quando ele cresceu, ele lançou o Capitão Cueca, que tá aí, sucesso mundial, virou filme, virou seriado, e todo mundo curte bem o Capitão Cueca em determinada faixa etária, né, assim. Bom, em relação à atividade gratuita, o que eu fiz? É uma atividade, lógico, para faixa etária que lê o Capitão Cueca, o Homem-Cão e o Super Bebê Fraldinha. Essa atividade, ela é para a partir de terceiro ano, mas eu sugiro que seja usado no quarto ou no quinto, devido à profundidade dela. E eu vou mostrar para vocês como que faz o download do material gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você estiver no YouTube, você pode clicar nesse link. E daí você é direcionado diretamente lá para a página do meu blog. Lembrem-se, blog diferente de loja. Blog material gratuito e loja material para adquirir, para comprar. São coisas separadas. Não chamem blog de loja, gente, porque blog não é loja. Algumas pessoas até colocam coisa para vender ali no blog delas, mas loja é loja, né? Uma outra plataforma, outro sistema, ela tem um sistema fixo ali, área de cliente, coisa diferente. Bom, para entrar no meu blog, sem ser pelo link, caso você esteja no Instagram, e até legal aqui no YouTube você saber, porque lá tem um monte de material gratuito que talvez você nem tenha, e você pode pegar pelo blog, você vai fazer o seguinte, vou mostrar para vocês. Você vai acessar o meu blog, que é o professorajanaínespolidorio.com, tá até aqui, olha, professorajanaínespolidorio.com. E lá no blog, você pode ou digitar na busca, se você digitar, por exemplo, grátis, vai aparecer todas as atividades grátis que eu tenho aqui. É só dar um enter, né, ou colocar ali buscar, que elas aparecem. E já vai aparecer aqui, ó, todas elas. Olha quanta coisa grátis que tem, gente, é muita coisa. Não dá para perder, né? Bom, aqui tem o Capitão Cueca, né? E chama atividade com texto. É um trabalho com texto, por isso que eu falei que é mais interessante você fazer com quartos e quintos anos. E aqui, ó, tem um pouquinho da explicação, né, do porquê que eu optei, um pouquinho sobre o histórico ali do Davi. E para fazer o download, basta você clicar aqui, ó, onde está indicado. Quando você clica, logo vai aparecer aqui o material, todo no formato que eu costumo colocar. Tem um trabalhinho aqui com o dicionário, daí tem um texto introdutório, um pouquinho sobre expressividade aqui que você pode explorar oralmente com seus alunos, qual que é o sonho deles, porque o sonho do Davi era escrever gibis, né, e ele conseguiu alcançar. E daí tem a atividade com a biografia dele, não é bem uma biografia, mas é assim um pouquinho sobre a história de como ele chegou até aqui. E nessa história tem algumas palavras faltando, a criança vai completar aqui com essas palavras. É uma atividade simples, mas eu acho que é uma atividade que traz bastante feedback para a criança em relação a como ela pode alcançar o sonho dela, né? O que ela quer ali na vida. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, em si. Também super sugiro vocês adquirirem, né, ou usarem com as crianças o Super Bebê Fraldinha, ou o Capitão Cueca ou o Homem-Cão. E uma coisa bem interessante sobre eles, que até eu contei ali a história do Davi, né,
é que ele sempre coloca, ele foi muito forte para ele essa história do professor. Então, antes de começar todas as histórias, ele coloca sempre a origem, porque ele vai contar que o professor foi contra. Então, o professor não concorda que ele faça isso. Foi uma coisa muito relevante na vida dele, né? Deixa eu até achar aqui, tem um outro que, deixa eu ver se eu acho, né? Se é rapidinho, eu até mostro para vocês. Não, esse aqui não tem. Mas geralmente ele traz em alguns gibis essa história de como surgiu, qual que é o contexto do personagem, né? Aqui a gente tem a origem, como eu falei para vocês, no Super Bebê Fraldinha, que ele conta ali que eles estavam andando de skate, fazendo a maior bagunça na escola, e veio o professor, que é o Sr. Krupp. Não sei o nome do professor dele do segundo ano, tá? Mas é sempre o Sr. Krupp que aparece ali. E daí os meninos, eles ficam sempre de castigo, é sempre ele um amigo ou ele sozinho, mas fica de castigo como ele ficava, o professor fica bravo e dá um castigo maior. Ou se não, rasga o gibi. Então ele tem sempre essa coisa, porque como eu falo para vocês em podcast literário, a vida do autor tem muito a ver com o que ele escreve. Então por isso é importante nós explorarmos sim o autor quando nós damos isso para as crianças também. Bom, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, vasculhe lá o meu blog, se divirta por lá. E eu te vejo no próximo vídeo, que vai ser uma enorme surpresa para você, que eles têm sido bem variados. Beijos, bom trabalho e caprichem aí também para que a gente seja bem valorizado. Aqui eu dou ideias, mas aí você dá continuidade para poder ser um trabalho bem valorizado, o do educador. Até o próximo.